Olha, gente, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu tô vendo aqui uma amiguinha aqui do Kauai falando que é muito difícil você sair das drogas. É difícil sim. Você quando começa a usar uma droga, eu costumo falar que até uma comida que a gente come, uma coisa que a gente deixa de fazer, é vício que a gente pega. Se você der um trago num cigarro um dia, 2 dias, 3 dias, porque tá vendo seus supostos amigos fazer, se você fizer, você vicia. Mas eu vou falar uma coisa para você com toda sinceridade. A pessoa quando quer, ela consegue. Porque eu fui viciada também. Eu não tenho vergonha de falar não, porque graças a Deus hoje em dia eu tô limpíssima. Tem anos e mais anos que eu não uso uma droga. Já usei. Pensando que eu vou ter vergonha de chegar aqui na frente de vocês e falar que eu já usei droga? Já usei droga. Minha família sabe. Deus sabe, eu não posso esconder de ninguém. A minha família sabe. Você tá entendendo? Eu já fui viciada. Eu já cheirei. Eu já fumei muito cigarro. Eu já bebi demais. Eu ficava noites pernoitando na rua. Você tá entendendo? Mas sempre fui guerreira trabalhadeira. Se eu desse um trago ou usasse um pouquinho de pó, acabou. Era a semana toda eu fazendo aquilo. Mas graças a Deus, Deus me libertou. Deus me liberta, Deus liberta. Pede ao Senhor Jesus que você será liberta. Aí tô vendo uma coleguinha aqui falando, né, que chorando e tudo, né, uma que passa no Kauai e que eu não sei o nome dela. Eu nem procurei saber muito não, porque eu vejo ela sempre, mas ela some de vez em quando, né? E ela tem a vista dela amarelada, né, vermelhada, que nem fogo. E os dentes também, parece que os dentes dela é de ouro, de tão amarelo que é. Então, eu não sei o nome dela, mas quando eu souber eu vou falar aqui para vocês, eu vou averiguar e vou falar. A gente quando quer, a gente consegue. Eu era tão viciada nesse cigarro, vou falar para vocês, eu era tão viciada nesse cigarro, que quando o pai dos meus filhos saía e não deixava um cigarro para mim, eu sentava na esquina e enchia uma carteira de cigarro. Eu bebia tanta cerveja, tanta cerveja, tanta cerveja, que tinha dia que eu caía na rua, no meio da rua mesmo. Eu usava tanta cerveja que se eu estou aqui hoje é pela misericórdia do Senhor. Deus teve muita misericórdia de mim. Eu usei tanta droga, tanto pó, que tinha dia que nem para casa eu ia. Nem para casa eu ia, meus filhos ficavam aí dentro de casa. Eu sempre fui uma boa mãe para trabalhar, para poder colocar as coisas dentro de casa, para não deixar meus filhos passar necessidade. Mas eu tenho 2 meninos. E minha filha, desde pequena, ela sempre tomou conta dos irmãos para mim poder trabalhar. Então, quando eu ia trabalhar aqui, eu voltava, eu também ficava na noitada, ficava a noite toda dançando, não podia ver um pagode, eu era viciada de tudo. Eu era viciada de pó, era viciada de cerveja, eu era viciada de cigarro, eu era viciada em pagode. E graças a Deus, hoje eu estou liberta. Deus me libertou. E não é porque eu não posso isso, não posso aquilo, que eu posso tudo aquilo que eu quiser morrer. Você está entendendo, meu lindo? Mas graças a Deus, Deus ele me libertou. Tá? Eu fui uma pessoa terrível. Eu fui. Hoje em dia eu vejo coisas que eu fico passada e eu não faço mais. Graças a Deus. Meus filhos, quando era pequeno, eu cansei de ficar fora de casa. Cansei de deixar meus filhos sozinhos dentro de casa para me poder usar droga, para me poder beber, para me poder, sabe, cheirar, fazer tudo. E graças a Deus eu sou uma pessoa liberta, que Jesus me libertou. Primeiro, vou falar uma coisa para você. Se você quiser se libertar, se você quer ser uma pessoa liberta, você tem que querer. E falar, isso está me fazendo mal. Tinha dia que eu chegava dentro da minha casa, eu via minhas filhas dormindo. E eu ficava com inveja, aquela inveja branca, né? Das minhas filhas, porque elas não eram bagunceiras, elas nunca foram terríveis igual a mim. Você está entendendo? Eu ficava com inveja, falava, minhas filhas tudo dormindo. E quando eu chegava em casa, às vezes, que eu não podia nem dormir, porque meus filhos eram pequenos, eu tinha que estar em pé para fazer as coisas para eles, porque eles não tinham nada com isso. Eu falava, eu vou levantar para poder fazer as coisas para meus filhos, porque meus filhos não têm nada com o que eu fiz de noite. Eu já tive livramento de várias vezes. Já tive livramento de cair na rua e de o carro não passar por cima, porque Deus não quis. Não caiu uma folha de uma árvore quando o Senhor Jesus não quer. Eu tive livramento de pessoas me estruparem. Teve uma vez que eu morava lá em Lagoinha.
Não sei se quem mora em São Gonçalo sabe onde que é, né? Muriambi. Eu saí do trabalho, em vez de eu ir para casa, eu fiquei num pagodinho. E subi para casa, o ônibus chegou, ônibus lotado. E eu vinha, ó, é Deus na minha vida. Eu vinha por um caminho, tudo escuro, perigoso, pensando que tinha um pagode em certo lugar, que depois quando fulano saísse de lá, Bertano saísse de lá, que eu tinha uns conhecidinhos lá, eu vim embora junto, cheguei lá, não tinha pagode. E peguei a reta para poder vir embora para casa. Quando eu cheguei no meio do caminho, veio um cara atrás de mim e falou: "Estou te seguindo desde lá de Niterói e você não viu." Tá bom. Eu estou te seguindo desde lá de Niterói e você não viu. Entra nesse buraco aí, que é esse terreno baldio, que tem um buraco no muro, não sei para que eles fazem aquilo, né? E na hora que eu olhei para trás assim, vi uns crentes. Quando eu olhei para trás, que vi os crentes, eu falei: "Moço, me larga." Falei assim. Aí um crente pegou e falou assim: "Vamos com a gente, senhora." Eu era bem mais nova. "Vamos com a gente." Foi a minha salvação. Porque eu era uma benção. Se eu contar para vocês tintim, tintim, o que eu já passei na minha vida, vocês vão ficar assim, ó, de boca aberta. Mas eu era uma benção. Mas Deus sempre esteve no meu barco, no meu controle da minha vida. Então por isso que eu louvo, por isso que eu estava falando agora para o meu filho aqui. A minha irmã passa perto dessas pessoas, esses meninos, né, abençoados, né, que eles conhecem o caminho, todo mundo conhece o caminho. A maioria dos meninos que fica ali é tudo filho de crente. Eu conheço até umzinho ali que é filho do meu colega, nem sabia que era, mas não conheço ele, conheço o pai dele. Aí, quer dizer, tem pessoas que Deus fala assim, ó, não quer. Deus é assim, ele ama todos nós, ele não quer perder a gente para pôr inimigo, para o diabo, né? Não vamos ter medo de falar o nome dele, não. Mas Deus é assim, ele amou, mas ele foi o consumidor. E ele conhece quando você quer ele. Ele sabe quando você vai aceitar de fato e de verdade. Ele só está dando oportunidade. Porque Jesus já era para ter voltado já há muito tempo, ele não voltou ainda, porque ele fica pedindo o pai dele, intercedendo por nós. Mas pai, ainda tem Andréia, tá? Porque pra gente, o nosso nome, para ele, nós somos filho. Mas Deus sabe quando a gente realmente quer de fato e de verdade. Quando você não quer de fato e de verdade, não adianta. Deus não entra para poder te salvar. Então ele fala, você ora, você vai lá, fala da minha palavra, fala do meu nome. Mas você não fica insistindo, não. Já lançou a semente e deixa Deus trabalhar. Aí minha irmã tem maneira de passar: "Oi, tudo bem, bom dia, Jesus te ama." Eu não dou mais bom dia, porque quando a gente dá bom dia, eles não respondem, ainda debocha ainda. Você está entendendo? Então eu dou para quem dá para mim. Tem umzinho ali que passa e fala: "Tia, bom dia, meu amor." Entendeu? Com carinho, né? Que tem carinho, teve um carinho de dar um bom dia, porque dar bom dia pra gente, a gente dá o nosso bom dia, é carinho. É você passar a desejar um bom dia para quem está ali. Eu já passei uma luta, se eu contar meu testemunho para vocês ficam de boca aberta. Vocês me veem assim, eu sorrindo, eu brincando assim, mas se eu parar para poder contar o meu testemunho é muito mais do que esses meninos que ficam ali assim. Você está entendendo? Então a gente tem que estar respeitando pessoas mais velhas, né? Porque hoje em dia, até para você poder ser um bandido, você tem que ser um bandido bom, porque quando você cair, tem pessoas que vão pedir por você. Você está entendendo? Tem pessoas que vão fazer alguma coisa por você, eu não sei pedir, mas vai fazer alguma coisa. Então, gente, vocês se libertam assim, esses jovens que estão aí no mundo, tá? Eu sei que vocês estão me vendo, porque hoje em dia essa transmissão aqui, ela chega lá no Portugal, ela chega em tudo quanto de vez em quando tem teste as suas habilidades, né? E pergunta assim, Brasil, Portugal, Estados Unidos, e às vezes cai nos Estados Unidos, às vezes cai no Portugal. Então vocês jovens que estão passando por isso, quando tiver um amigo que chamar vocês para fazer alguma coisa de errado, não vá. Não vá. Eu tenho 4 filhos, eu tenho 2 meninas. Eu costumo falar para meus filhos homens. E tenho 2 meninos, 2 homens. Meninos não, homens. Hoje em dia são homens, graças a Deus. E homens com cabeça, homens de cabeça. Porque teve uma vez que meu filho começou a namorar essa menina, e dava de brigar, os dois brigavam, né? E eu chamava ele. Claro, eu sou mulher.
Eu sou mãe dele, mas eu sou mulher primeiro. Eu falava para ele, olha meu filho, eu vou falar uma coisa para você. Eu não quero ver você batendo, não quero ver você batendo nem mulher. Sabe por causa de quê? Porque eu tenho 2 filhos e tenho 2 filhas. Eu não vou querer que o esposo delas bate nelas. Então, para poder não querer que eles batem nelas, eu tenho que te corrigir. Não é não, meu povo? Meus lindos, minhas lindas. Eu baixo a cabeça para pessoas de cabelo branco. E tem pessoas que ficam com abuso. Não, vamos baixar a cabeça. Porque há pessoas sábias. A pessoa que tem cabelo branco que não é sábio é uma idiota. Porque eu conheci muita mulher com cabelo branco que não valia o prato de comida que comia. Tá? Antigamente, aquelas mulheres mais velhas, quando eu era menor, teve mães de colegas minhas que morreram com aidética. Sabe por causa de quê? Porque não tiveram cabeça. Uma mulher velha, que quando você vê as coisas muito fácil, você não pegue. Porque um novinho ele vai te dar confiança, você toda cair nos pedaços, toda murcha. Você tem que desconfiar. Coisa muito dada, ou tá podre ou tá estragada. Então a gente tem que parar para poder pensar. Então a gente consegue sim sair das drogas, porque eu saí, minha droga era terrível. Tinha dia que eu não dormia a noite toda. Tinha dia que eu parava em lugares que tinha até pessoas olhando, vigiando para poder, ó. Entendeu? Então, meus jovens, meus lindos, eu peço a vocês que vocês não tentem a primeira vez. Não usem droga. Quando alguém vier te chamar para o mal, fazer o bem é tão bom. Eu costumo falar que eu vou botar meu poste de luz, porque aqui é gato. Eu falo mesmo, eu posso pagar o que for. Economizo, né? Então, é tão bom você ser honesto. É bom você chegar lá e falar assim, olha só, estou ligando aqui para a companhia de luz, porque a luz faltou aqui em tal lugar, assim, assim. Você salva até todo mundo que tem gato. Eu sei porque quando eu morava lá em Lagoinha, a gente fazia isso. Tinha pessoas que não ligavam porque não podia, estava no gato. E a gente ligava porque a gente estava honesto. Então é tão bom você se sentir bem. Quando chamarem vocês, vamos ali, vamos roubar. Eu vivi na rua. Quando eu era menor, eu vivia na rua, mas eu sempre trabalhei. Quando parecia um trabalho, eu ia trabalhar, que é a melhor coisa. Vivia, mas eu era limpinha, eu vivia na rua, mas eu tomava banho, eu vivia na rua, mas eu penteava meu cabelo, eu passava um enezinho, ficava bonitinha. E parecia trabalho para mim. E eu ia trabalhar. Você está entendendo? Aí tinha pessoas na rua que tentavam me levar para um mau caminho. Eu ficava na rua, não era porque eu queria ficar na rua. Eu ficava na rua porque eu não tinha onde morar. Você está entendendo? Então tinha pessoas que me chamavam, André, vamos ali trocar sandália, essa sandália está podre de suja, não, deixa podre de suja, eu lavo. Mas eu não estou com carcaça, com cabeça para poder apanhar de ninguém. Eu não estou com cabeça para poder ser esculachada, eu não estou. Já vivia na rua. Ainda vou roubar. Você está entendendo? Graças a Deus, quando você quer, você consegue. Não use o que as pessoas mandarem você fazer, você não faça. Se for ruim para você, você não faça. Tá? Porque você consegue vencer. Porque é que nem ontem eu vi Cristina, as meninas dizendo que gostava de mostrar o corpo, gostava de... Teve uma mulher ali que fez uma pergunta para ela muito interessante, que eu, se estivesse ali, eu faria o mesmo. O que você acha do seu corpo? É bonito? É. Mas você sabia que seu corpo é do Espírito Santo? Então você não pode ficar se marcando, do jeito que você nasceu, você não pode ficar dando para um, dando para outro. Você está entendendo? Você tem que se amar e preservar o seu corpo. Porque aquilo dali é matéria. Tem pessoas que têm isso grande, tem aquilo grande, mas se acha. E quando morre, a minhoca come, o bicho come. Você está entendendo? E fica ali. Tá? Já era. E a alma? Para onde vai? Né? Então, o seu corpo não é seu. Tudo que nós temos é emprestado. Então, pessoal, é isso aí que eu tenho para falar para vocês, tá? Eu vim falar com vocês agora que eu escutei ela falando ali, chorando, né? É muito difícil? É difícil. Mas a gente consegue quando a gente quer, tá? Eu consegui e eu era uma bênção de Deus. Pode ter certeza disso. Se eu parar para contar meu testemunho para vocês, vocês vão falar realmente. Ela era terrível, né? Eu era terrível. Graças a Deus, hoje em dia,
Sou uma benção. Só se me estourar. Se alguém vier me bater assim, eu não vou deixar, né? Mas usar droga, não, fala não. Diga não para as drogas, tá? Ó, boa tarde, que o Senhor Jesus acompanhe a vida de cada um de vocês. Não esqueça de curtir, compartilhar e me seguir, tá? Fiquem todos na paz, que na paz do Senhor eu ficarei também vendo... Era Cristina, né? Agora é Regina Volpato. Vocês lembram dela, né?